Eu tenho aqui dois DPS, cada um ligado em uma fase e apenas um deles com aterramento ligado na saída. Se eu medir aqui a tensão de entrada entre as duas fases, perceba que eu tenho aproximadamente 214 volts. Já se eu medir a tensão entre a fase 2 e o aterramento, eu tenho 124 volts, o que é esperado para uma tensão entre fase e terra, da mesma forma entre a fase 1 e o aterramento. Agora, se eu medir a tensão entre a fase 2 e a saída do DPS que está sem o aterramento, perceba que eu tenho agora uma tensão de 208 volts. E aí, essa tensão que aparece entre a saída do DPS e a fase quando não tem aterramento conectado ou quando o aterramento é muito ruim, começa a gerar confusão na cabeça de muito eletricista. E tudo isso acontece por causa disso daqui, ó, que é o varistor, que é como funciona internamente o DPS. A base de funcionamento dele é o varistor. E eu vou explicar por que esse efeito ocorre. Para isso, eu liguei aqui o varistor entre fase e terra. E perceba que medindo a tensão aqui entre os terminais, a gente tem agora aplicado aqui 122 volts. E da mesma forma, com duas fases aplicadas entre os terminais do varistor, perceba que medindo a tensão eu tenho aqui aplicado 212 volts entre os terminais do varistor. Porém agora, com o varistor conectado apenas a uma única fase e o outro terminal sem estar conectado a nenhum cabo, apenas aqui uma referência ligada no multímetro ao terra, se eu medir a tensão na entrada do varistor, perceba que eu vou ter agora 122 volts. Já se eu medir na saída do varistor, perceba que eu tenho agora 109 volts. Da mesma forma, se a referência do multímetro agora for a outra fase, se eu medir entre a entrada do varistor eu tenho 212 volts, já se eu medir agora a saída do varistor eu tenho 193 volts. Ou seja, o varistor, quando ele está com apenas uma fase conectada a ele, ele deixa com que a tensão passe por ele, tendo apenas uma pequena resistência. Percebeu que quando a gente mediu a tensão entre a fase que estava ligada ao multímetro e a entrada dele deu 212 volts, já na saída deu 190 volts. Isso acontece porque ele tem uma pequena resistência interna, mas ele deixa com que a tensão passe. Porém, quando ele tem um potencial aplicado nele, ou seja, ele está conectado entre fase e fase ou fase e terra, ele interrompe a passagem de qualquer corrente elétrica. Só que aí, para ele fazer o papel dele no DPS, eu preciso que a tensão aplicada, por exemplo, entre fase e terra, que está conectado entre os terminais dele, ultrapasse a tensão de trabalho dele, que por exemplo é de 275 volts, que é esse caso. Ou seja, se a tensão for maior do que 275 volts, ele abre e deixa que a corrente passe entre fase e terra, fazendo com que a descarga atmosférica, por exemplo, que está entrando na fase, aí sim seja escoada ao terra. Então você, eletricista, foi medir o DPS sem o terra conectado e viu que tinha tensão na saída dele, está correto. Se ele não tivesse, poderia ser que o fusível dele ou o varistor estariam abertos, então ele já teria perdido a função. E aí, você já sabia dessa? Comenta aqui.